Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é empreendedorismo social e também relacionado com inclusão social, né? Nós sabemos que o país é um país desigual e a promoção das pessoas, a inclusão significa reforçar a cidadania e reforçar a democracia, né? O empreendedorismo tem uma relação muito grande com o capital social. E o capital social, uma das principais qualidades que embasa o desenvolvimento humano e também o desenvolvimento social e econômico propriamente de um país. Esse tema será abordado nesse programa e daremos durante o programa ênfase a 3 projetos de natureza social que são implementados na UFMG. São projetos da maior importância e da maior relevância. Professor Vidal, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. E falar de temas tão interessantes como o empreendedorismo social, do voluntariado e também desses 3 projetos que o senhor dirige na UFMG. Por que o empreendedorismo é uma qualidade recomendada por todas as sociedades e por todos os países? Se vocês perceberem, e nós temos discutido isso, o empreendedorismo ele vai além da capacidade só de gerar recursos financeiros. O empreendedorismo é um estilo, é uma forma de ser, é uma maneira de ser das pessoas. Para mim, empreendedorismo implica você ter iniciativa, ser proativo, fazer a diferença no seu meio, na sua realidade. Precisamos de mais de empreendedores nesse país, em todas as áreas, né? Pessoas que efetivamente assumam as suas responsabilidades no seu dia a dia. Não precisamos de empreendedores para fazer uma revolução global de todo o país, mas local. Seja localmente fazendo a melhoria da sua escola, a melhoria do seu trabalho, da sua rua, trabalhando, melhorando, fazendo coisas para os seus vizinhos. Nós teremos um país melhor. Perfeito. O empreendedorismo não é só empresarial, então, né, professor? Não, o empreendedorismo ele pode ser tanto empresarial, quanto social, quanto acadêmico, quanto o vinculado à tecnologia. Então, você tem as várias vertentes de empreendedorismo, tá? É você fazer algo a mais, é você agregar valor para as suas atividades, tanto no seu produto, no seu processo. Quer dizer, quando você agrega algo, você está se tornando empreendedor. Perfeito. Muitas pessoas, muitos autores relacionam empreendedorismo com capital social. Que relações nós podemos estabelecer nesse sentido? Acredito muito que quanto maior for a quantidade de capital social que nós tenhamos, as pessoas, eu interpreto o capital social, a formação que você tem, os relacionamentos que você tem, a realidade que você foi formado, a sua família, os seus amigos, o acesso à cultura, a valores, tudo isso é parte do capital social. Então, todos temos um capital social em maior ou menor quantidade. Obviamente, quem tem maior capital social tem mais chances de ser mais exitoso, de ter mais chances de ter um padrão de vida melhor, etc. Daí a importância, quando a gente fala da inclusão social, é que a gente propicie também maior a possibilidades para que as pessoas de baixa renda também melhorem o seu capital social, quer dizer, o acesso a essas atividades da comunidade. Podemos dizer que há uma relação muito grande entre os países mais desenvolvidos exatamente com o crescimento e a qualidade do capital social? Com certeza. Se você perceber, os países ricos, normalmente você tem um capital social que é bem democratizado entre todos. Então, quando você fala que as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, que você tem uma classe média maior, etc., isso quer dizer que essas pessoas tiveram chances na educação, na saúde, na cultura, nos valores que são permeados por toda a sociedade. Quer dizer, a maioria dessas pessoas já tiveram acesso a esse capital social que é muito mais democratizado do que em economias mais pobres, como é o nosso caso. Perfeito. Tá? Falando em economias mais pobres, o senhor tem implementado já há vários anos um projeto que se chama Incluir. Em que consiste esse projeto, professor? O projeto Incluir já é um projeto de mais de 20 anos. Hoje ele está há cerca de 5 anos na universidade, na Escola de Engenharia. Ele inclui, basicamente, a razão maior dele é
permitir que pessoas de baixa renda ou com menor poder aquisitivo tenham acesso à universidade. A primeira coisa que nós pensamos no projeto Incluir é propiciar que as pessoas tenham acesso à universidade, venham até a universidade, se sintam parte de uma universidade inclusiva, solidária, participativa, mostrando para essas pessoas que a universidade não é só da classe dominante, nem da classe média. A universidade é de todos. Então, a primeira coisa que nós fizemos, com o apoio de gestores da engenharia, de professores que acolheram a ideia nossa, é que possamos trazer mais e mais pessoas para que elas se sintam partícipes de um movimento, de uma realidade que seria só dessa classe média. Quem que é o público-alvo desse projeto Incluir? Basicamente, o projeto Incluir buscou e busca permitir que pessoas de menor poder aquisitivo tenham acesso a cursos dentro da universidade que, por outro jeito, não teriam. Por exemplo, cursos de línguas, cursos de gestão, cursos voltados para a área de psicologia, cursos voltados para empreendedorismo. Todos esses cursos, apoio também às crianças, no sentido de que elas também possam tirar suas dúvidas em matemática, física, química, biologia. Nós temos também professores voluntários que ajudam nesse sentido. Então, a ideia hoje é permitir que, hoje nós temos cerca de 1.000 pessoas, hoje no projeto, lá na Escola de Engenharia, que tenham acesso às instalações da engenharia, tenham acesso às salas, aos auditórios da engenharia, assim como ao saber que está ali dentro da universidade, que é uma melhor forma que a universidade tem, uma das melhores formas de efetivamente chegar na ponta, chegar até a essas pessoas de que de outra forma não teriam acesso. Este é o verdadeiro trabalho de extensão de uma universidade, não é, professor? Acredito muito. Acredito porque hoje nós estamos trabalhando até com pessoas de rua. Se você perceber, hoje temos associações tipo a da Rua Araxá, que nós levamos alimentos. Hoje vamos ter alunos de rua, moradores de rua, que também estão frequentando o curso Incluir, o projeto Incluir. Quer dizer, aí eu vejo muito isso. A universidade ela pode fazer muito mais do que ela está fazendo hoje. Sim, sendo mais empreendedora. Mas nós retomamos no segundo bloco, analisando exatamente quem são essas pessoas, se são crianças, são jovens, são adultos que são atendidos exatamente por esse projeto Incluir. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. No segundo bloco, nós estamos trabalhando um tema empreendedorismo social. Já situamos o que se entende por empreendedorismo, fizemos uma relação entre empreendedorismo e capital social e já começamos a trabalhar um tema que é um projeto específico que é conduzido na UFMG, que se chama Projeto Incluir. Quem são as pessoas contempladas nesse Projeto Incluir, professor? Nós temos um ditado lá, uma regra, entre aspas, né? Que tenhamos, que crianças ou pessoas de 8 a 80 tenham acesso. A gente não tem discriminação nenhuma, nem de cor, de raça, de religião, de nada. E como é que vocês formam as turmas, então, professor? As turmas, por exemplo, nós temos turmas para crianças de 8 a 14 anos. Sim. E depois a gente considera de 14 em diante para adultos. Sim. Mas então a gente tem hoje 30% do nosso público são crianças e o restante de pessoas entre 14, 20, 25 anos e depois as pessoas um pouco mais de idade. Claro. Mas nós já tivemos pessoas de 70, 75 anos de idade. Então vamos ver o que se faz, o que o projeto faz para as crianças de 8 a 14. Principalmente a gente ensina línguas, é uma demanda enorme dos pais, a gente vê com muito carinho que as mães, elas pedem, elas imploram lá para que os seus filhos tenham a oportunidade de aprender línguas. Sim. É uma coisa muito interessante, que são pessoas que vêm de um baixo poder de compra, um baixo poder aquisitivo, mas que têm noção da importância de línguas. O global e o internacional até para as pessoas mais pobres. Com certeza. Cara. Então, eles têm acesso às línguas. Além disso, eles podem fazer inglês, espanhol, mas também têm oportunidade de ter reforço.
Do para casa. Do para casa. Eles trazem o para casa deles e vão fazer lá, resolver questões de matemática, de ciências, física, química, biologia. Aprender a fazer redação. Para aprender a fazer redação. Então, nós temos voluntários que se destinam basicamente a ajudar essas crianças. Perfeito. Para os jovens de 14 a 25 anos, o que vocês programam? No jovem de 14 a 25 anos, eles também, a grande demanda hoje tem estado no ensino das línguas. Agora a gente está oferecendo informática. Tá? Nós vamos oferecer 4 turmas de informática. Ferramenta vital. A ideia é formar pessoas com ferramental, com instrumentos para poder elas terem condições de gerar renda para elas. Ingressar no mercado de trabalho. Ingressar no mercado de trabalho. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. Porque, basicamente, o que a gente busca? Dar esse instrumental, essas ferramentas e, paralelamente, trabalhar a autoestima, trabalhar a confiança, trabalhar a capacidade delas acreditarem nelas. Sim. Aí nós vamos ter cidadãos de categoria primeira. Perfeito. Né? E para os adultos, quer dizer, as pessoas que frequentam com idade acima de 26 anos. É interessante que essas pessoas com maior tempo de idade, elas estão lá, muitas delas estão lá basicamente para ter a possibilidade de estar dentro da universidade, Muitas vezes não é tanto pelo conhecimento. Eu tenho senhoras lá de 60, 70 anos que se sentem muito bem, porque o sábado é o momento que elas vão se interagir com mais jovens, com crianças, com adultos que dão atenção para elas, que elas frequentam mesmo a sala de aula, sem preconceito, sem nenhuma exigência. Elas podem repetir quantas vezes elas quiserem os cursos. A gente sempre fala assim, não se preocupa com prova, a gente tem prova, tudo, mas o mais importante é que seja um ambiente de integração, de cidadania, de resgate da autoestima, de resgate de valores que são tão importantes para essas pessoas. O projeto Incluir só funciona no sábado de manhã? Toda a parte de gestão dele funciona durante a semana, claro. Mas os cursos, os treinamentos são feitos durante a manhã dos sábados, devido a uma demanda do próprio cliente nosso, do próprio aluno nosso, como também do espaço que é disponibilizado na universidade. Sim, tá? E muitas dessas crianças, desses jovens, são alunos regulares da escola pública. Sim. Então, durante a semana, eles também têm compromissos, né? Nós temos vários alunos de escolas públicas que estão lá atendendo a gente. Aliás, esse é um dos focos que nós estamos querendo, atrair as pessoas das escolas públicas nos arredores ali da Pampulha, e, obviamente, tem de outras cidades também, da grande BH, que frequentam os nossos cursos. Então, ele está aberto para todos, então não tem discriminação. Os resultados disso, tem desistência e exatamente que mobilidade social vocês garantem para essas pessoas que já frequentaram esse curso? É muito, muito rico dizer, eu fico muito feliz a gente perceber que um projeto como esse, ele tem resultados na ponta. Hoje nós temos ex-alunos nossos que estão fazendo direito, estão fazendo psicologia, sociologia. Mais recentemente, uma menina, uma senhora que trabalha com limpeza na universidade, ela passou agora num teste, num determinado hotel aí, ela vai triplicar o salário dela, porque ela ficou 1 ano fazendo o curso de inglês e ela já sabe falar algumas palavras em inglês. Isso foi muito importante para esse hotel, que alguém saiba falar inglês, principalmente o pessoal da limpeza. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar mais 2 projetos ligados a incubadoras e startups na universidade e também a um projeto de internacionalização de alunos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o tema empreendedorismo social. E no segundo bloco nós damos destaque a um projeto que chama Projeto Incluir. E já deixamos anunciado 2. Um deles se refere a incubadoras e startups, que é exatamente um empreendedorismo voltado para a criação de emprego e renda, que é um empreendedorismo de negócios. Podemos classificá-lo assim, professor? Sim, eu acho que hoje não há nenhum país que possa prescindir do empreendedorismo tecnológico, do empreendedorismo voltado para a geração de novos negócios.
principalmente quando a gente está falando de startups, os spin-offs. Startups seriam as empresas de base tecnológica geradas nas universidades, nos laboratórios, nos centros de pesquisa. Elas são fundamentais para as nações de hoje, porque se você não desenvolver isso, você não gera riqueza, não gera renda e também não gera as condições para você ter uma civilização mais avançada, uma civilização que possa chegar no mesmo nível dos países mais ricos. Então, a ideia da startup, eu sinto muito isso para alguns colegas meus e para alunos meus. O exemplo de Israel. Israel hoje se transformou radicalmente nos últimos 20, 30 anos, porque enfatizou muito a geração, a criação de empresas de base tecnológica. Essa deve ser uma tendência do Brasil. O Brasil precisa investir mais e mais em pessoas, em tecnologias que possam gerar novos negócios, principalmente negócios voltados para a base tecnológica. As nossas escolas, em todos os níveis, estimulam exatamente o desenvolvimento do empreendedorismo ou não? Eu penso que estamos começando. A gente está um pouco atrasado em relação a outros países, mas a gente está começando agora. Dentro da universidade, eu vejo que o empreendedorismo, a geração de novos negócios tem se tornado algo importante, está na agenda de vários gestores dentro da universidade, mas precisamos avançar muito ainda. Eu acredito que nós ainda estamos ainda na fase de falar, de divulgar e tal. A gente tem que saber implementar. O grande problema nosso agora, e o grande desafio, é ter as ideias e implementar as ideias. Perfeito. Fazer elas acontecerem. Porque não adianta ter só ideias. As ideias nós temos várias, mas a implementação ainda é um desafio muito grande dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa e, obviamente, no país no momento. Né? A experiência com as incubadoras da universidade, que também é um programa relativamente novo, deu resultado, professor? Eu acredito que, em alguns casos, sim. É algo que a gente estava esperando mais das incubadoras. A gente estava esperando que elas pudessem gerar mais empresas, mais negócios, mais startups, spin-offs, ou mais empresas de base tecnológica. Mas acredito, por exemplo, que em Belo Horizonte está se tornando uma referência com o polo de o chamado São Pedro Valley, né? Que, de certa forma, é o nosso Vale do Silício, onde você tem hoje em torno de 150 empresas, um pouco mais, voltadas para a área tecnológica. Então, Belo Horizonte tem potencial. O senhor está se referindo a quê? Ao São Pedro Valley, que fica aqui, é um conglomerado, né, de várias empresas de base tecnológica, que hoje virou referência, não só no Brasil. Se situa no bairro São Pedro e em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Por isso o nome São Pedro São Pedro Valley. Eu achei que era uma benção divina do São Pedro, professor. Não, essa aí é uma coisa muito boa para Belo Horizonte. Belo Horizonte, acho que está de parabéns. Não só hoje o Belo Horizonte virou referência no país, como até no exterior eles têm comentado da grande capacidade hoje que a cidade está mostrando de gerar novos negócios, novas empresas. E o Centro Tecnológico da UFMG, lá na Pampulha? Acho que agora ele está decolando. Acredito que o centro ele teve um momento de se estabelecer, mas acredito que agora que ele vai crescer bastante com as novas licitações que estão sendo feitas, com o maior interesse de mais empresas e com a melhor infraestrutura que está sendo disponibilizada. Quem participa, são jovens universitários que participam dessas incubadoras e startups? Basicamente você tem mais jovens, né? Sim. São principalmente ligados às universidades e centros de pesquisa. Alunos da UFMG ou também de fora? Não, tem de fora também. Tem de fora também. Mas sempre as startups, ou na maior parte das vezes, as startups ou as chamadas spin-offs acadêmicas estão vinculadas a projetos de pesquisa desenvolvidos nos centros de pesquisa das universidades e nos centros mesmo de pesquisa mesmo de algumas empresas. Perfeito. Então, só que aí a gente tem que acelerar o processo. A gente está discutindo muito isso. Vamos ter as ideias, sim. Agora vamos ter as ideias, vamos estimular os nossos alunos, mostrar para eles que criar empresas, que criar negócios é muito legal, é muito rico, é muito bom para o país, gera riqueza, renda, emprego, autoestima. E o Brasil precisa de mais disso, dessa geração de novos negócios. Não só negócios com fins lucrativos, negócios também sociais, negócios sem fins lucrativos, também estão todos envolvidos. Eu acho que o mais importante é que tenhamos muito essa visão do empreendedor. O empreendedor
sendo aquele que faz a diferença, que é referência, que quer mudar o ambiente, quer mudar a sociedade, a comunidade, quer agregar valor. Esse empreendedor ele é fundamental, é um empreendedor inovador. Então o Brasil só vai mudar quanto maior o número de empreendedores nós tivermos. Se a gente tiver mais empreendedores dentro das universidades, fora das universidades, nas nossas empresas, nas nossas famílias, teremos um país melhor, muito melhor. Professor, estamos no finalzinho do programa. Os seus projetos, já fez escola? Quantos empreendedores saíram de lá, estão em gestação e estão a caminho, atuando ao nível da sociedade? Olha, eu acredito que nos últimos, eu tenho como, minhas atividades como professor, como profissional, já são mais de 25 anos. E eu sempre gostei dessa área. Então, eu sempre digo, eu não tenho projetos, eu tenho projetos de vida. Projetos de vida, você tem continuidade, você tem uma visão de longo prazo. Então, tanto o projeto tecnológico, o projeto das startups, quanto o projeto social, a internacionalização, são projetos que eu acredito, que nós acreditamos, que estão aí há mais de 20 anos. Sim. Então, já foram milhares de alunos, de pessoas que já passaram e que acredito que muitos já estejam aí no mercado. Acredito não, eu conheço que vários deles já estão trabalhando no mercado, estão produzindo, estão agregando valor para a sociedade, para a comunidade, não só no Brasil, quanto no exterior também. O senhor tem trabalhado também com internacionalização, projeto de intercâmbio dos estudantes. Sim, é uma outra área e não por acaso que o governo brasileiro agora está incentivando nos últimos anos, né, a questão do Ciências Sem Fronteiras. Percebeu-se claramente que o Brasil só vai desenvolver muito mais rapidamente através da troca, através da ida de pessoas para o exterior e também da vinda. Então, hoje nós temos relações com mais de 10 países, a gente sempre está mandando alunos para o exterior, temos contatos com países de mais de 20 anos, agora temos um projeto de mais e mais trazer professores do exterior para o Brasil, para a universidade, para Belo Horizonte. Perfeito. Professor, eu queria agradecer muito sua participação aqui, seu entusiasmo por o empreendedorismo social. Precisamos de ter lideranças como o senhor para exatamente desenvolver e implementar isso, tanto para os jovens, tanto para as crianças, quanto para os adultos, levá-los à universidade. São experiências significativas de extensão universitária, onde, digamos, as universidades federais e também as privadas podem ter uma presença mais significativa da nossa sociedade. E a você, telespectador, que sempre nos assiste, nos prestigia, muito obrigado. Eu espero também ter no senhor e na senhora também um empreendedor social tão entusiasmado quanto o nosso convidado. E até a semana que vem. Muito obrigado. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.